Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme José, sou desenvolvedor front-end e hoje nós estamos começando mais um vídeo no nosso canal. E dessa vez um vídeo muito importante, tanto para mim quanto para vocês. Eu vou estar começando hoje o nosso curso totalmente gratuito sobre algoritmo. E eu sou um grande crítico de pessoas que iniciam a programação sem ter a base de algoritmo. E justamente por criticar isso, eu vim aqui disponibilizar de forma totalmente gratuita a vocês o conteúdo sobre algoritmo. Nesse curso que eu estou montando para vocês, a ideia é que a gente estude desde o básico lá de algoritmo, que de fato é o algoritmo, até os seus desdobramentos, né? Até como que a gente aplica isso de fato lá no finalzinho do curso na nossa carreira profissional. Então, para isso, eu fiz um cronograma com várias aulas. Eu não sei ainda ao certo a quantidade de aulas que vai ter no curso, porque pode ser que tem alguns assuntos que são um pouquinho maiores, e a minha ideia é fazer vídeos no máximo de 10 minutos para que fique claro o objetivo que você consiga de fato aplicar. E quem sabe no futuro próximo, se vocês realmente estiverem gostando do curso, a gente não faça algumas lives para fazer alguns exercícios juntos, né? Fazer algumas lives para ter aulas juntos. Isso só depende de nós, na verdade. Então eu espero muito que você goste desse conteúdo que está aqui. Vão ser lançados episódios semanalmente, no mínimo um episódio por semana, mas se eu conseguir eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo, antecipar o máximo de conteúdo para que você não fique aí nessa ansiedade querendo migrar logo, que eu possa de fato te ajudar. Bom, então vão ser vídeos pelo menos uma vez a semana, às quintas-feiras, mas se eu conseguir desenvolver um conteúdo a mais, eu vou postar ao longo da semana. Mas o certo é que tenha pelo menos um vídeo a cada quinta-feira desse nosso curso de algoritmo. Bom, beleza, eu já falei bastante, então vamos começar de fato a nossa aula. Bom, a primeira coisa que a gente precisa aprender, né, é de fato desmistificar o algoritmo. Eu lembro que quando eu comecei a minha primeira formação técnico em informática, eu tinha meus 16 anos e tinha aquela galera lá do terceiro ano, sabe aquela galera, são os veteranos, né, do curso, eles falavam sobre algoritmo. Você sabe o que é algoritmo? Falava não, e quando você descobrir você vai ficar maluco, porque de fato o maior índice de reprovação tanto em cursos técnicos quanto em faculdade é a disciplina de algoritmo. Vamos primeiro para a definição do que é algoritmo. Na verdade você precisa aprender a falar essa palavra, né, algoritmo, porque você vai começar a estudar, você vai falar algarismo, logaritmo, você vai falar um monte de coisa, menos a palavra algoritmo. E algoritmo, você pode ter várias definições, porque o algoritmo na verdade é um conceito, mas a definição que eu gosto de utilizar é aquela definição mais charmosa, né, mais conceitual, é a seguinte: algoritmo é uma sequência de passos logicamente encadeadas com um objetivo bem definido. Essa definição sofisticada, conceitual, é legal você ter na ponta da língua ali para de fato, quando você quiser estar num ambiente mais técnico e tudo mais, poder utilizar. Mas se a gente fosse desmembrar isso, é basicamente um conjunto de instruções lógicas para resolver algum tipo de problema. E antes de você pensar em código, em linhas, enfim, em computadores, eu estimulo a você a de fato pensar no nosso cotidiano, porque a verdade é que nós utilizamos algoritmos o tempo todo durante o nosso dia, ao longo da nossa vida. E antes de te provar isso, eu quero falar já de algoritmos que a gente já escuta por aí, algoritmos mais técnicos, como por exemplo o algoritmo do Instagram, né, para você captar seguidor, para você ter impulsionamento e publicação. A gente escuta muito também sobre algoritmo do YouTube, né, do vídeo bombar, do vídeo não bombar, como é que funciona. Inclusive vou aproveitar esse momento para te convidar a se inscrever aqui no canal, porque isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar para mais pessoas esse conteúdo. E não deixa de dar o seu like também e comentar se você tiver alguma dúvida. Então existem esses algoritmos famosos que a gente escuta por aí e que são muito complexos, são extremamente complexos, e de repente por isso que a gente acha que algoritmo é algo tão bizarro de se aprender, tão difícil de se aprender. Mas eu venho te dizer que não é só a gente começar da maneira certa. Bom, então existem algoritmos como, por exemplo, no nosso dia a dia, o algoritmo que eu gosto de usar muito, que é o algoritmo trocar de lâmpada. Na verdade, a lâmpada não queima todo dia, mas é um algoritmo que a gente faz para introduzir esse conceito técnico. Então imagina aí, para você fazer a troca de uma lâmpada, você primeiro precisa ter uma escada que chegue até a lâmpada queimada. Por sua vez, você precisa ter a lâmpada nova que vai ser substituída. Depois você vai ter mais um passo, que é abrir a escada, subir com a lâmpada nova, para remover a lâmpada queimada e introduzir a lâmpada nova. Depois, de fato, você vai descer da escada, fechar essa escada
e fazer o teste ligando o interruptor. E se tudo der certo nesse cenário, a luz vai estar acesa. E olha, existem vários algoritmos no dia a dia, como fazer uma receita de bolo, botar roupa para lavar, tirar o lixo da cozinha. A questão é que a gente chega para aprender algoritmo e a gente acha que é código. E na verdade o conceito de algoritmo é um conceito quase filosófico. Por exemplo, quando você utiliza a fórmula de Bhaskara lá para resolver equações de segundo grau, isso é um algoritmo. Por quê? É um conjunto de instruções que você tem que utilizar ali com variáveis e tudo mais para de fato você desvendar aquela equação de segundo grau. O primeiro passo que você tem que entender, que você tem que vir com mente aberta para aprender algoritmo é: o algoritmo está na nossa rotina e a gente apenas vai utilizar o conceito de algoritmo dentro do código, dentro da tecnologia que a gente quer resolver um determinado problema. E aí, só para dar um exemplo, a gente fechar esse conceito. Eu vou estar deixando aqui um material, algum lugar aqui do vídeo, um card, sobre algoritmos para resolver cubo mágico. Sabe aquele cubo mágico que a gente vê na TV os caras resolvendo em 10 segundos, 20 segundos? Ou aquele teu primo nerdzão que tem um cubo mágico que resolve, tu fala: mano, meu Deus, o cara é mágico. Deixa eu te contar um segredo. Tudo que o cara faz ali é um algoritmo. E aí lembra a definição de algoritmo? Uma sequência de passos, ou seja, eu tenho várias instruções ali, logicamente encadeadas, ou seja, eu não posso fazer nenhum tipo de troca, porque senão vai afetar diretamente o resultado, com um objetivo bem definido, ou seja, resolver de fato o cubo mágico, deixar cada cor na sua posição. Então não é nada de outro mundo, você precisa de fato saber o que é algoritmo. E por que eu faço essa primeira aula só com essa definição? Porque ao longo do curso, uma das maiores dificuldades de codar, no final das contas, né, de fazer uma resolução ali de código, é entender o que é o algoritmo. É de fato entender para que serve o algoritmo. A gente começa a codar e daqui a pouco só tem código na nossa mente e não tem mais raciocínio, não tem pensamento. A gente está apenas executando tarefas sem pensar e isso gera um problema. Então é importante você entender o algoritmo. E aí eu já vou dar um spoiler pro que vai vir aí ao longo do curso. A gente vai aprender algoritmo utilizando o que a gente chama de pseudolinguagem ou pseudocódigo. Basicamente não é nenhum tipo de linguagem que eu posso dizer a nível de mercado de trabalho. Então não vai ser um JavaScript, não vai ser um Java, por exemplo, não vai ser C#, não vai ser C++, não vai ser nenhum tipo de linguagem dessa. Porque normalmente essas linguagens existem uma série de coisas ali que, se não tiver bem fundamentado nosso conhecimento de algoritmo, pode acabar confundindo o que é da linguagem e o que de fato é o algoritmo. Por esse motivo, a gente vai utilizar o que a gente chama de Portugal. O Portugal, na verdade, é um pseudocódigo, onde a gente vai exercitar o algoritmo, né, o nosso pensamento lógico, em cima de um código de maneira amigável. Então a maioria dos comandos ali, a maioria das linhas de comando são, por exemplo, em português. Então a gente vai entender de fato o que está sendo aplicado no nosso código. E você vai ver que lá na frente, para você transformar esse seu código ali, Portugal, em qualquer linguagem, vai ser muito mais fácil. Bom, então essa foi a nossa primeira aula. Nas próximas aulas eu vou estar trazendo material para vocês baixarem, acompanharem aqui. A gente vai de fato codar, a ideia não é ser teoria. Eu sei que essa aula é um pouco mais cansativa, mas é muito importante para que você entenda o que vai ser estudado ao longo do curso. Eu espero muito que você tenha gostado. Convido você novamente, se inscreve aqui no canal, isso vai ajudar muito a gente a crescer. E manda para aquele seu amigo que também está querendo vir para esse mundo magnífico da programação. Bom, meu nome é Guilherme José, esse foi mais um vídeo e até a próxima. Fui!